Meu Deus do céu, pode comemorar. Você aí que tá vendo esse vídeo pode comemorar porque Jujutsu Kaisen voltou e a terceira temporada tá maravilhosa. Dá tempo pro estúdio trabalhar que você vai receber um produto bem finalizado. Esse é o segredo no fim das contas, é só dar tempo pros caras, pô. E aí galera, beleza? Sete aqui, gente, eu tô muito animado porque eu acabei de assistir os 2 primeiros episódios da terceira temporada de Jujutsu. E meus amigos, o que eu assisti? De coração, não, na boa, eu nem sou o maior fã do planeta Terra de Jujutsu, até porque vocês sabem que o foco principal aqui do canal é Kimetsu, mas que delícia que foi ver esses 2 primeiros episódios. E eu tenho muita coisa pra comentar sobre os 2 EPs, e claro que eu quero saber de vocês aí, de 0 a 10, qual foi a sua nota pro primeiro episódio e pro segundo e as suas opiniões gerais sobre cada um. Deixa aqui embaixo com a hashtag Jujutsu. E claro, se você não deixou o like no vídeo, deixa porque me ajuda demais, vocês não têm noção de como apoia o meu trabalho, comentar também, se inscrever no canal, claro. E caso vocês gostem bastante do meu trabalho, eu agradeceria de coração se vocês pudessem se tornar membros do canal clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Tem vários níveis diferentes, com várias recompensas diferentes, além de fazer parte também do servidor do Discord do canal que é só pra membros. Então dito tudo isso, vem comigo que a gente vai começar a análise do primeiro episódio dessa terceira temporada do Arco do Abate de Jujutsu Kaisen. Na boa, pessoal, eu vou ser sincero com vocês, as minhas primeiras impressões dessas primeiras cenas do episódio foram muito boas, porque a gente tava vendo algo diferente. E diferente em que sentido que eu tô querendo dizer? Algo artístico, algo de certa forma até meio poético, porque essa cena que parece simples pra alguns, talvez, do Itadori lavando as suas mãos ali, e você vendo nitidamente de que o sangue não tá saindo da mão dele, me traz muito uma sensação de, cara, é quase como se ele estivesse tentando lavar os seus pecados, lavar a culpa que ele sente dentro dele por conta de tudo que aconteceu no arco de Shibuya, e esse sangue ele não sai de jeito nenhum, ou seja, é quase como se a culpa dele realmente, ele vai ficar remoendo ela por bastante tempo, não vai ser algo que vai sair dele, que ele vai se livrar disso tão fácil. Então eu achei de certa forma bem poético esse início de episódio e eu gostei demais. E é realmente impressionante, quando você dá tempo pro Estúdio Mapa, eles entregam algo absurdo. Em seguida disso, a gente já tem também aquele gostinho de quase um piloto de episódio de início de anime, com aquelas sequências de ação absurdas. O Itadori fugindo e estraçalhando tudo ao mesmo tempo, várias maldições no meio do caminho, é uma parada assim que não tem como reclamar. A galera que for reclamar da terceira temporada agora em questão de animação, tem que estar bem doido da cabeça, eu vou ser sincero. Porque pelo menos pra mim, quando a gente fala de animação, é nítido a melhora que a gente tem aqui comparada à segunda temporada. A mudança de traço que aconteceu lá na segunda temporada, ela se mantém aqui pra terceira season. Não acho isso ruim, até porque eu gosto desse traço. Só que a questão da animação é notória a evolução, principalmente por conta do que eu tô falando o tempo inteiro aqui. Se você der tempo pros caras trabalharem direito, vai ter um produto final muito melhor. E comparado com os problemas de produção que a gente teve no final da segunda temporada, que não tinha tempo pros caras entregar o episódio finalizado, é maluquice a diferença. Eu acho que muita gente vai comentar, inclusive, aqui nesse vídeo sobre essa questão. Tá tudo realmente muito fluido, dá gosto de assistir. Como eu disse pra vocês também, aqui nesse início de episódio, a gente tem todas essas sequências do Itadori estraçalhando várias maldições, e sempre com um olhar muito frio, realmente sério, a todo momento. Então não só rolou uma evolução de animação aqui, a gente também vê uma evolução no próprio Itadori, em questão de experiência, em questão de poder. E em seguida desse momento a gente tem o quê? Um encontro, finalmente, cara a cara, Yuta e Itadori. E meus amigos, dá pra dizer que foi de tirar o fôlego, porque já tá com a espadona na cara do Itadori, lá ele 1000 vezes, mas essa é a realidade. Depois disso nós temos a opening nova da terceira temporada, e assim, vou ser sincero também com vocês, como eu sempre tento ser, eu não quero ser desonesto, eu não quero, sabe, falar uma coisa que não é o que eu penso de verdade. Gostei da opening como um todo. Em questão do vídeo em si, cara, eu não tenho do que reclamar. Tá diferente do que a gente tá acostumado, tá algo quase que experimental em certos aspectos, mas realmente muito legal. Agora, se eu for falar da música, de fato eu prefiro a música da opening da segunda temporada, mas eu acho que essa música de agora pode vir crescendo ao longo do tempo e eu vá gostando mais ao decorrer. Mas de momento, gosto muito do vídeo, não tanto da música ainda, mas eu acho que vai melhorar como um todo. É isso, inclusive quero saber as opiniões de vocês. Gostaram da opening, só da música, só do vídeo ou dos dois? No final das contas, tem que dar o mérito pros caras, eles fizeram uma parada muito conceitual, bem artística mesmo, e eu não vou ser o cara que vai criticar esse tipo de coisa, até porque a gente ficar sempre vendo a mesma coisa ano após ano, não é bacana, né? Eu gosto de ver coisa diferente, mesmo que seja dentro de um segmento que a gente já conhece. Depois desse início descontrolado, a gente segue pra onde? Pra uma discussão lá no clã Zenin, que basicamente eles vão ter uma reunião pra tratar quem vai assumir o posto de líder do clã. Afinal de contas, Naobito Zenin faleceu. E assim, o personagem do Naoya, meu Deus
Deus do céu, que personagem irritante, que cara babaca, que cara escroto. Não tem o que fazer, sempre vai ter aquele personagem que traz um desgosto, assim, natural, e com esse cara é bem isso. Ele deixou bem claro que ele quer se tornar o novo chefe do clã Zenin, porém parece que as coisas não vão sair muito do jeito que ele quer. A seguir disso a gente tem a leitura do testamento do Naobito, e a princípio realmente o Naoya ele seria o novo líder, mas digamos assim, tinha uma cláusula nesse testamento que falava o seguinte: caso Satoru Gojo venha a falecer ou perder o seu controle mental, se honraria o pacto feito com ninguém menos que o Toji. E aí por conta disso a consequência seria que o Megumi seria o novo chefe do clã Zenin, simplesmente isso. E aí qual que seria o resultado de uma discussão acalorada, né, dessa situação toda? Óbvio que o Naoya surtou, e ele quer matar não só o Megumi, como ele quer aproveitar pra matar o Itadori no processo, por conta ali deles estarem juntos, provavelmente. Meu irmão, esse cara ele já começa deixando a gente enervado nesse início de episódio. Agora deixa eu falar pra vocês, lembra do que eu disse lá no início do vídeo, dessa questão toda do Itadori ele tá se corroendo por dentro por conta de tudo que ele sentiu, de consequência dos seus atos, mesmo que não tenha sido ele, e sim o Sukuna? O nosso menino tá sofrendo. Vamos falar a verdade? O nosso menino tá mal. Ele não tá bem, e ele precisa de um ombro amigo. Então nesse momento, que bom que o Chozo tá junto dele. Eles estão num lugar assim que pra mim me lembra muito uma cena, sei lá, do jogo Blasphemous. Porque aquela vidraça com aquela cor vermelha, sabe? Toda essa ambientação, essa estética que eles escolheram pra esse local, traz realmente uma sensação de conflito interno dentro do Itadori. Lembra também uma capela, talvez até seja uma capela, porque realmente eu não sei direito. E principalmente a trilha sonora que eles escolheram pra essa cena, cara, não tenho o que falar, é impecável. A ambientação como um todo tá sensacional. E como eu disse pra vocês, o Itadori ele continua nessa reflexão interna, de ao mesmo tempo que ele se culpa, ele fica tentando entender e revisar os acontecimentos. A gente tem momentos de lapsos, de flashbacks que passam muito rápido da memória do Itadori de tudo que aconteceu lá em Shibuya. O Chozo, como ele tá junto do seu irmãozão, ele tenta, né, consolar ele, fazer o papel de irmão mais velho. E a gente já tem um pequeno aviso nessa cena também, porque o Itadori acaba revelando de que o Sukuna provavelmente está tramando alguma coisa envolvendo o Megumi. O quê? Vamos descobrir mais pra frente. O Yuji e o Chozo então decidem acabar com várias maldições que estão circulando por aí, até porque a gente sabe que tudo tá um pandemônio, tudo tá um caos lá fora, então alguém precisa agir. Novamente, mais uma vez, eles entregam o que a gente gosta de ver, sequências muito bem animadas, cheias de adrenalina, ação e deixando claríssimo, mais claro impossível na verdade, sobre a evolução de Yuji Itadori. E é muito legal também ver o Itadori lutando ao lado do Chozo, toda essa coordenação que meio que eles têm de forma natural é muito interessante de ver. Eu acho que só resta a gente bater palma mesmo, porque realmente eles entregaram em qualidade aqui nesse primeiro episódio. E eu também não posso deixar de comentar o Chozo falando que o Itadori é quase como um deus da guerra nesse momento. Meu Deus do céu! Depois desse caos todo, a gente tem o encontro do Naoya com o Itadori Chozo. E aí a gente vê que a chapa vai esquentar mesmo, porque esse maluco tá sedento de sangue por matar o Itadori. E ele deixa claro tanto pra gente quanto pro Itadori que agora, com o Satoru fora da jogada, o Yuji não tem mais a proteção do escolhido. Então, por conta disso, ele dá um pau, mas um pau bem dado nos dois, cara. É até meio bizarro, porque ninguém tava esperando, assim, ser tão descarado a diferença ali naquele momento. Mas claro que tinha coisa mais insana pra vir, porque pouquíssimo tempo depois o Yuji sente uma presença estranha. De início ele até acha que pode ser o Gojo, só que não era o Gojo, era uma presença ainda mais sinistra que a do Gojo. Olha que parada absurda, mano. Quem que tava chegando? O Yuta, simplesmente chegando no estilo carrasco, porque é ele que tá designado a matar o Itadori. Obviamente o Chozo, analisando muito bem a situação ali da batalha que eles se encontravam naquele momento, ele sabia que não ia dar pra eles fazerem absolutamente nada. Então ele rapidamente já esquematiza ali com o Itadori: meu filho, foge. Eu tanco um outro humano aqui, mas você tem que dar o fora daqui. E é exatamente isso que eles fazem. O Chozo fica pra trás e o Itadori mete o pé. Só que é claro que o Yuta continua acompanhando ele da mesma forma. Nisso começa um combate de X1 Absolute Cinema, com o Yuta quebrando o pau pra cima do Itadori, mas mesmo assim o Yuji ele tancando o máximo possível e deixando o próprio Yuta impressionado várias vezes. Até porque, como o próprio disse, ele é um dos alunos do Gojo. Só isso já tornaria ele um monstro por si só. E claro, a gente tá falando do hospedeiro do Sukuna, né? O Itadori é pica. Nem vou fazer muita questão de novamente citar que a animação tá absurda, tá com uma qualidade surreal, porque isso vocês já sabem, já ficou bem claro. É só agradecer mesmo. Só que no final das contas, gente, a gente tá falando de dois personagens que tem uma diferença de energia amaldiçoada avassaladora. Enquanto o Yuta, esse monstro colossal, que ainda tem a questão da Rika, o Itadori é também um monstro, mas nesse momento ele tá na desvantagem. Ele tenta, claro, compensar com seus atributos físicos, que são uma parada inacreditável, até inclusive tenta fazer uma parada lembrando de um ensinamento do Gojo. Na verdade, ele pega uma faca dentro de um carro e ele envolve essa faca com energia amaldiçoada, pra justamente tentar combater melhor o Yuta, que usa uma espada. Só que não tem jeito, o maninho Yuji se deu mal, foi esfaqueado, ficou sangrando, e logo depois de perceber que os órgãos dele
dele não estavam caindo pra fora, como se fosse só mais um dia. Ele continua avançando na direção do Yuta, mas aí ele é pego. Pego por quem? Pela Rika. Ah, meu Deus do céu, não vai dar. Não vai dar pro nosso menino. E é muito triste o que eu vou falar agora, mas é a realidade do que aconteceu nesse momento de fim de primeiro episódio. Yuta se aproxima de Itadori e esfaqueia o mesmo no coração. O Yuta matou o Itadori. Meu Deus do céu, cara, que episódio inicial de temporada, cara. Nossa senhora, tinha como pedir alguma coisa melhor? Eu não sei, sinceramente, eu não sei se tinha como pedir algo melhor. Episódio absurdo, em questão técnica, eu não vou elogiar de novo, porque eu cansei. Fazia tempo que eu não elogiava uma produção tanto num episódio só assim. Em quesitos técnicos, tá assim, ó, maravilhoso. E em questão de história mesmo, cara, tá tudo avançando assim, numa adrenalina bizarra. Mas não de um jeito ruim, tá? De um jeito legal, que deixa você realmente entretido, engajado, preso na parada. E vamos concordar aqui? Tem cliffhanger, tem gancho melhor do que você simplesmente matar o protagonista? Não é à toa que tiveram que entregar pra gente já 2 episódios de primeira, justamente porque esses 2 primeiros episódios era o conteúdo que tava presente nesse filme, que não é filme, né, que tava nos cinemas um tempo atrás. Na verdade é um especial, um acesso antecipado à temporada nos cinemas. Não era um filme próprio, né? Não é nada demais, mas no fim das contas a gente sabe que ver episódio de anime no cinema é diferente de tudo. De qualquer forma, pessoal, minha nota pra esse primeiro episódio, 10. Não tem como ser diferente. De verdade, eu acho que esse episódio a gente vai ver muita gente dando nota 10. Tô curioso pra saber a nota de vocês, então também já coloca aqui embaixo. Posso estar meio emocionado? Talvez, mas eu nem sou tão fã de Jujutsu assim, então até tô surpreso com a minha nota. Agora, na boa, pessoal, óbvio que isso aqui não seria uma análise normal. Estamos falando de um início de temporada que tem 2 episódios de uma vez. Então a gente vai analisar os 2 episódios de uma vez. Vem comigo pra minha análise agora com comentários do segundo episódio. Como era de se esperar, o nosso prota morreu. E quem que deu uma resmungada ali nos interiores? Sukuna, né? É claro, o homem só fez um... E aí eu pergunto pra vocês, ele deu um resmungo de tipo, como sabe, não tô nem aí? Ou ele deu um resmungo tipo, sério, moleque, tu morreu? Eu acho que foi mais o segundo, né? Me diz aí nos comentários o que vocês acham. A gente volta um pouquinho lá pro Chozo, porque ele ficou sozinho lá com o Naoya. E o que tá acontecendo? O homem tá levando uma surra. Não tá sobrando nada pro Beta. Animação novamente no talo, tá? Realmente não é porque é o segundo episódio que vai decair, continua o mesmo nível. E com o tempo nessa luta, a gente vai percebendo que o Chozo ele vai se adaptando às habilidades ali do Naoya. Por mais que ele seja muito rápido, por mais que ele tenha essa habilidade super roubada, o Chozo tá conseguindo se adaptar. Ou seja, cá entre nós, é só questão de tempo. A partir disso começa todo um debate que, sinceramente, eu gostei muito dessa cena. Um debate esse sobre irmãos, do que é ser um irmão de verdade. Ou melhor, não só um irmão, mas um irmão mais velho. Qual que é a missão de um irmão mais velho? É dar o bom exemplo pros irmãos mais novos. Eu, por exemplo, sei muito bem disso. Eu sou irmão mais velho, eu tenho uma irmã mais nova. E é exatamente o que o Chozo falou. Se você toma as decisões certas e segue o caminho certo, entre aspas, eles vão seguir você. Fica mais fácil deles tomarem a decisão correta. Agora, se você toma a decisão errada e segue um caminho errado, eles só vão ter o trabalho de evitar seguir o mesmo caminho que você. É sobre dar o exemplo. É sobre ser uma figura quase que um espelho. No final, o Chozo passa o maior papo de visão pro Naoya. Só que o que tá rolando no meio desses panos aqui? Enquanto eles vão tendo essa conversa e o Naoya vai falando, nossa, mas que coisa nojenta que você tá falando, porque, né, pra ele odeia os irmãos dele, enquanto pro Chozo é completamente o contrário, ele ama os irmãos dele. É uma relação completamente oposta um do outro. E claro que todo esse papo, por mais que muito verdadeiro, ele conseguiu ganhar tempo pro Chozo preparar sua habilidade ali pra ele usar da maneira mais apelona possível. Ele consegue distrair o Naoya e espalha todo o sangue dele pela região ali que eles estão, que é tipo um túnel, basicamente. O que o Chozo faz aqui, meus amigos, é um esculacho, com uma quantidade de sangue inacreditável. Novamente, a gente tem outra sequência insana de animação, com direito a distorção, um nível de velocidade assim que é difícil até de acompanhar. Teve um certo momento ali que eu nem tava entendendo mais o que tava acontecendo. E lembra que eu falei antes dessa questão do Chozo com o tempo ele tá se adaptando às habilidades? É exatamente isso que acontece, porque nesse momento o Chozo aplicou o checkmate. Ele endureceu o sangue que foi absorvido ali pelo Naoya, e aí acabou, filho. Ficou ali frente a frente, não tem mais o que ele fazer. Só que, claro, como nem tudo poderia acabar do jeito que a gente gostaria, com ele levando uma surra até sendo morto, quem que chega pra salvar o dia? O Yuta, né? O Yuta arrastando o Itadori igual um corpo morto, chega a dar um tabefe assim no Chozo, joga ele pro lado como se ele fosse um pedaço de cocô. Sinceramente, não sei se foi uma boa analogia, mas pareceu. E o Naoya, coitado, tá sofrendo, tá? Meu Deus do céu, o cara apanhou muito. Tá vomitando sangue, ele não tá bem. E claro que ele também não vai muito com a cara do Yuta, né? Mas ver o sofrimento nele naquele momento ali, vendo o Yuta frente a frente com ele, sabe? Oferecendo ajuda e mesmo assim ele não querendo aceitar, foi prazeroso, tá? O Yuta depois aproveita também pra falar, ó, aproveita, resolve as paradas aí e anuncia lá pro pessoal do QG que o Itadori tá morto. Deixa todo mundo avisado, fazendo esse favor pra mim. Depois disso, avançamos um pouquinho mais e a gente começa a ver algumas memórias do ponto de vista, né, do POV de um bebê. Bebê
esse que a gente descobre que é o Itadori, porque quem a gente tá vendo é o pai do Itadori ali na frente dele, cuidando dele bebezinho. E quem que tá junto do pai do Itadori? O avô do Itadori. Nosso vovozinho, que a gente sente saudades, que tava falando nesse momento pro pai do Itadori não se envolver com aquela mulher. Que mulher que ele tá falando? E aí do nada a gente acaba tendo um vislumbre dessa mulher, porque ela aparece, no caso a mãe do Yuji. E o mínimo que dá pra falar aqui é que é muito suspeito, porque ela tem umas marcas, então tipo assim... né? Preciso falar mais alguma coisa? Em seguida disso, nosso menino Yuji tá vivaço, ninguém vai precisar chorar, o nosso prota não morreu, ele tá vivinho da Silva. E com isso, basicamente, a gente ganha uma explicação completa do Yuta de como que o Itadori tá vivo. Basicamente, o Yuta, ele fez um pacto lá com a galera do alto escalão que realmente ele teria que matar o Itadori, não tinha jeito, não tinha como ele escapar disso, ele teria que matar o Itadori. Então, de fato, ele chegou a morrer. Mas por conta da reversão de feitiço do Yuta, ele conseguiu trazer o Itadori de volta à vida. E como poucas pessoas sabem que ele consegue usar energia positiva, ninguém lá de cima teria como saber que o Yuta teria algo no seu arsenal de poderes para reviver o Itadori dessa forma. Muito fofinho o nosso menino Yuta também, tá? Eu dou pouco crédito pro Yuta, mesmo ele sendo muito maneiro também. Avançando um pouquinho mais, nós temos a volta do Megumi, que encontra com eles e de primeira, sem perder tempo, ele já começa a descarrilhar, sabe? Falar um monte de coisa. Meu filho, Itadori, preciso da sua ajuda. Você tem que voltar ao trabalho. Para de se corroer nessa culpa aí. Porque como eu disse já várias vezes, ele tá nesse ciclo infinito de culpa, né? Se corroendo sem parar. Na boa, eu acho essa parte muito maneira do Itadori conversando com o Megumi, porque a gente vê claramente que o Megumi, ele já tá meio que, sabe, não tem tempo, sabe? A gente precisa fazer isso logo, ele tá meio que desesperado. Ele explica toda a situação e ele fala pro Itadori com todas as palavras ali: Itadori, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu poder. E com isso vem outro problema, ou melhor, o problema, o tal do jogo do abate, que eu acho que pode ter sido traduzido pra um outro nome, no caso, migração à extinção, que, sinceramente, que nome horrível se for isso, tá? Gente, deixa aqui nos comentários, me explica essa situação, por favor. É jogo do abate ou é migração à extinção? Ou é a mesma coisa, só nomes diferentes? Posso usar qual eu quiser. Por favor, eu agradeceria se vocês pudessem me dar essa explicação aí. Mas de qualquer forma, a gente tem todo um lance de várias e várias regras para esse jogo do abate. E obviamente não sei todas de cor, nem anotei. E é por isso que eu vou ler elas aqui com vocês e a gente vai destrinchando juntos, beleza? Primeira regra é que depois de despertar o feitiço, os jogadores vão para uma colônia escolhida e é até 19 dias declarar sua participação na migração à extinção, que eu acho que seria o jogo do abate, né? Segunda regra é que os jogadores que infringirem a regra número 1 terão seus feitiços revogados. Ou seja, quebrou as regras, se ferra. Não jogadores, eles se tornarão participantes do jogo do abate ao entrarem na colônia, sendo assim declarada sua participação. Regra número 4, jogadores receberão pontos ao extinguir as vidas de outros jogadores. Ou seja, é basicamente um abatedouro. Matou outro player, que no caso é outro feiticeiro, ganha pontos. Já era. Os pontos serão determinados com base no valor que o mestre do jogo der às suas vidas. Ou seja, o dono do jogo basicamente é o cara que estipula: ah, esse aqui vale 100 pontos, esse aqui só 10. É ele que vai ditar se esse cara é um bosta ou se ele é muito pica. A princípio, feiticeiros Jujutsu valerão 5 pontos, enquanto não feiticeiros valerão 1 ponto. Regra número 6, excluindo a pontuação representada pela vida do próprio jogador, os participantes poderão gastar 100 pontos para adicionar uma nova regra ao jogo do abate, mediante negociação com o mestre do jogo. Regra número 7, o mestre do jogo deve apontar qualquer regra requisitada pela regra anterior, exceto quando esta afetaria significativamente o andamento do jogo. Jogadores cujas pontuações não mudarem dentro de 19 dias de participação ou da aquisição dos pontos, seu feitiço será revogado. Ou seja, não adianta matar, ganhar uma pontuação alta e ficar de boa, tem que continuar ativo. Basicamente são essas as regras do jogo do abate, ou migração à extinção, que eu ainda não sei direito. Algumas regras eu entendo, outras ainda ficam um pouco confusas pra mim, a gente vai precisar destrinchar o resto da temporada pra entender melhor. Mas fica muito claro que é um Battle Royale abatedouro, Jogos Mortais style. Só que a diferença é que é com feiticeiros, né? Depois de saber de todas essas regras do jogo do abate, a gente tem novamente o Itadori mencionando aquela questão do Sukuna, que ele sente que ele tá tramando alguma coisa que envolve o Megumi. Então ele deixa o Yuta avisado, porque ele sente que o Sukuna pode tomar o controle se algo acontecer, e se ele novamente conseguir o controle do corpo do Itadori, ele pede que o Yuta mate ele. É um ultimato, basicamente. Um pedido de ultimato, né? Dito tudo isso, eles elaboram um plano de voltar lá pra escola e encontrar ninguém menos que Tengen-sama. E não só isso, né? Descobrir como abrir o selo pra libertar o Gojo, descobrir o plano de Kamo. A gente também tem nessa parte do episódio um leve questionamento do Itadori com o Megumi sobre quem? Nobara. O que aconteceu com ela no final das contas? Morreu? Tá viva? Pois é, né? Fica meio em aberto. A gente não sabe se ele comemorou, se ele entendeu e comemorou, ou se foi aquele entendi. Fica meio difícil de cravar 100%. Então fica no ar. Depois de toda essa sessão de explicação, de conversa, porque realmente essa parte da fogueira, cara, deles juntos ali reunidos, foi só conversa, mas é porque a gente tinha muitas explicações pra serem, né, dadas uns pros outros. Depois disso, eles vão de encontro a Maki e a Yuki e elaboram todo o plano que eles vão seguir. Claro, também graças ao Chozo, que toma a iniciativa. Inclusive, é muito engraçado nesse momento que o Chozo, ele sai entrando na
sala falando, a gente vai fazer isso e não sei o que, e a Maki e a Yuki nem sabe quem é esse cara. Então é muito engraçado a reação delas, tipo, tá, beleza, é um bom plano, mas quem que é você mesmo? E aí a gente tem um momento fofinho do Itadori falando, vocês podem considerar que ele é meu irmão mais velho. Chozo fica super felizão e eles seguem adiante com o plano. Estilosão Scooby-Doo mesmo, eles vão até o tal do cofre, o Chozo sente a presença dos irmãos, fala que vai buscar eles depois, e logo depois de avançar mais um pouco, eles encontram um lugar assim bizarro, sabe? Tudo branco, uma tela branca mesmo, quase como se fosse um outro mundo. No caso, esse ambiente, esse espaço é onde o Tengen tá. E o que aparentemente seria um lugar sem saída ali, que eles ficariam meio que, tá, não deu certo, gente, vamos embora, a gente tenta de novo depois. Não foi isso que aconteceu. Quem que vai dar as boas-vindas pra eles? Ninguém menos que o próprio Tengen-sama. E no final das contas, acaba com ele recepcionando todo mundo, deixando a gente, meu Deus, esse encontro, a gente não vai ter o encontro rolando agora de fato, da conversa que vai ser muito importante, só realmente de que deu certo. Gente, na boa, que episódio bom também, tá? Não acho que seja um episódio de nota 10, eu acho que esse episódio ele é pior do que o outro em nota, tá? Apenas porque ele não é um episódio pior no quesito se ele é ruim ou não, ele não é ruim de forma alguma, mas eu fico entre a nota 8 e 8,5. E na boa, eu acho que pode ser 8,5. 10 pro primeiro, 8,5 pro segundo. Eu quero muito saber a nota de vocês também, então não esquece de deixar aqui nos comentários. E uma coisa muito importante que eu quero falar antes de qualquer coisa, de qualquer comentário final, gente, Jujutsu não é meu carro-chefe. Eu não sou nenhum tipo de, sei lá, especialista em Jujutsu, eu esqueço das coisas, eu não sei o nome de todos os personagens, partes da história eu já nem lembro mais, então eu preciso relembrar. Não é uma obra que eu tenho domínio, digamos assim, mas eu gosto pra caramba. E claro, eu também tô muito animado pra fazer essa cobertura da terceira temporada aqui no canal, mas eu dependo do quê? Do apoio, do feedback de vocês. Então deixem o like, comentem de montão que eu vou trazer mais vídeos de Jujutsu. E deixando os comentários finais, eu acho que a gente tá bem encaminhado, tá? Esses dois EPs, na minha opinião, foram uma carta, assim, estampado, deixando claro, vai dar tudo certo, teremos uma temporada de altíssima qualidade, com episódios finalizados e com uma história que eu acho que vai se desenrolar pra um caminho que vai ser iradíssimo. Então, na boa, pessoal, tô louco pra ver os comentários de vocês, das opiniões, se vocês gostaram ou não dos episódios. Vai que tem alguém que não curtiu. Eu quero saber também por que a pessoa não curtiu. E semana que vem eu espero vocês aqui novamente, mais uma vez, pra gente poder conferir a análise do episódio número 3. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!